Você planeja migrar para o Canadá e já considerou a segurança, a educação e as possíveis conquistas materiais. Mas e na sua saúde mental? Você já pensou sobre isso? Olá, Sejam bem-vindos ao Estação Canadá. eu sou Vanessa da Costa Eu sou Lauro Nishiura. e no episódio de hoje nós falaremos sobre a saúde mental dos imigrantes no Canadá. Nós começaremos analisando os dados de 3 estudos que foram realizados com alguns imigrantes aqui no Canadá. Depois, nós vamos conversar um pouco sobre esses números. Foi um estudo realizado pelo Ministério da Cidadania e da Educação e pelo Censo Canadense. Foi um estudo que iniciou nos anos 2000 e durou 4 anos. 29% dos imigrantes declararam ter algum problema psicológico e 16% um nível elevado de estresse. Esses números variam de acordo com a origem do imigrante, o tipo de processo de imigração que ele fez e há quanto tempo ele está no país. A pesquisa foi feita com 7.700 imigrantes e, segundo a pesquisa, os mais suscetíveis a reportar esses problemas são imigrantes latino-americanos, seguidos de Ásia, Pacífico e África. Os menos suscetíveis a reportar esse tipo de problema são os do Oeste Europeu, os do Reino Unido e também dos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia desses números, os latino-americanos reportam entre 32% e 33%, dependendo se foi no começo ou no final do estudo, enquanto os americanos e imigrantes do Reino Unido e do Oeste Europeu mantêm-se estável em 17%. É quase o dobro, né? É quase o dobro e, assim, um dado curioso é que 17% é mais baixo, inclusive, do que dos próprios canadenses, né? E a categoria de imigrantes que mais sofre com esses problemas são os refugiados. E a que menos sofre é o reagrupamento familiar. Aqueles membros da família que vêm morar aqui com quem já estava aqui. É um fato que é fácil a gente entender por quê, né? Os certeza. Refugiados não foi escolha vir para o Canadá. Foi uma circunstância da vida que tiveram que fugir do seu país, onde muitos gostariam de ter ficado e acabaram vindo para cá, então sofre muito com isso. Eu não diria nem que seria porque gostariam de ter ficado, mas tem traumas. Sim, é uma situação difícil, né? Vem de uma situação difícil. E já o reagrupamento familiar também é fácil compreender porque que é o mais fácil, já que chega já com uma base de suporte, né? Coisa que a maioria dos imigrantes não encontram quando chegam aqui. Né? Mas todos eles reportam a piora com o passar do tempo. Os dados do grupo de reagrupamento familiar, para a gente ter uma ideia, quando eles chegam, eles reportam alguma dificuldade emocional em torno de 25% deles, e ao passar de 4 anos, esse número sobe para 27%. O que não acontece, por exemplo, no caso dos trabalhadores qualificados. Eles reportam 32% assim que chegam e quando passam 4 anos, são 28% deles que reportam sofrer do mesmo tipo de dificuldade emocional. A vida vai melhorando financeiramente, talvez, e aí eles vão se estabilizando e se estressando menos, provavelmente, né? Para você ver como tudo isso influencia bastante, né, na questão de estar centrado, né? Estar com paz, né? De espírito, porque assim que chegam, quem é reagrupamento familiar está mais alegre, porque encontra os parentes. Aqueles que que vêm como aplicante principal, como trabalhador qualificado, vêm com uma expectativa alta, encontra algumas dificuldades, depois acaba se estabilizando e isso diminui. Enquanto que a euforia do que encontraram com os parentes acaba também diminuindo e aumenta, então, os casos de dificuldade emocional. O isolamento, né? A falta de habilidade linguística, tudo isso vem à tona. Mas como era de se esperar, as questões financeiras também influenciam. Quem tem um nível de renda mais baixo se estressa mais. Sem dúvida isso, eu acho que deve fazer parte, inclusive, da vida do próprio canadense, né? Não só do imigrante, mas o imigrante, além de tudo, ter essa preocupação também de uma vida financeira em dificuldades. É claro que aí o nível de estresse é muito elevado. As mulheres também são mais susceptíveis a reportarem esses problemas emocionais, como no restante da população. Ter amigos e também contato com parentes e amigos ainda no país de origem faz uma diferença grande também nestes dados, né? O nível de estresse daqueles que têm um nível elevado de contato com essas pessoas é muito menor. Por isso, se no seu orçamento você colocar a visita de alguém ou mesmo a sua ida até o seu país de origem, isso vai diminuir bastante
o risco de problemas emocionais, porque é preciso manter esse contato. Apesar disso, apesar desses números, um outro estudo do censo canadense revela que os imigrantes estão em melhor condição de saúde que o restante da população do Canadá. É o que muitas análises chamam de o efeito da saúde do imigrante. Isso pode ocorrer porque muitas vezes esses imigrantes, eles não têm assim determinado a categoria de imigrante, mas se pegarmos a grande parte dos imigrantes que entram no Canadá, sabemos que no país de origem deles são pessoas que tiveram a melhor educação, mais condições financeiras, principalmente na Ásia, onde os mais ricos que vêm para cá. Então, tudo isso influencia nessa condição de saúde do imigrante que entra aqui. Então, não dá para comparar com o restante da população. Não foi feito ainda esse estudo comparando, né, com o mesmo segmento canadense. Qual seria o resultado? É claro que você que está aí num processo de imigração já deve ter percebido que as exigências com a saúde são elevadas, até porque o Canadá ele não quer ter um gasto com saúde com os imigrantes que chegam. Por isso, todo mundo que vem antes de vir precisa passar por exames médicos e provar que a saúde está em dia. Então é claro que todos aqui chegam com uma situação de saúde muito boa e, obviamente, isso reflete na maioria dos imigrantes versus a maioria da população do Canadá. Além disso, né, como a gente já falou em alguns vídeos, o imigrante ele chega cheio de expectativa e empolgação. Então, ele não vai encarar certos problemas da vida, do dia a dia, como um grande sofrimento, mas como uma aventura, talvez. E aí, mais para frente, esses números do imigrante tendem a se igualar com a população canadense. Uma vez que passa essa fase da euforia, né, e que passa a vida estar dentro da rotina, a gente acaba estando todos iguais, na verdade, né? Somos todos canadenses iguais e acaba os números igualando bastante. Seria preciso fazer um estudo entre os mais educados, digamos assim, da população canadense, os mais ricos, para poder ver se condiz com a parcela dos imigrantes que chegam aqui. Porque a categoria, né, o grupo dos imigrantes que chegam, não é a grande massa dos seus países de origem. Um outro estudo interessante foi o realizado em Alberta, que compara os imigrantes com filhos com os imigrantes sem filhos. Sim. Essa pesquisa de Alberta foi feita com 12.160 imigrantes entre 15 e 79 anos e com 53 instituições que prestam serviço aos imigrantes. Foi também um estudo qualitativo, onde as perguntas eram mais abertas para poder entender melhor a percepção do imigrante e o que é visto pelos que prestam serviços a esses imigrantes, que muitas vezes o imigrante ele não tem condição de relatar. Esse estudo também comprovou aquela tese do efeito do imigrante saudável e também comprovou que essa saúde tende a piorar com o tempo, se igualando com os canadenses ao longo do tempo. E o que é interessante é que a literatura internacional ela não reporta isso. Ela reporta que a saúde do imigrante ela é pior do que a saúde da população do país que o acolhe. Eu acho que tem a ver também com para qual país que eles vão, né? Muitos imigrantes entram até de forma ilegal em muitos países e a imigração aqui é uma imigração, de repente, mais de trabalhador qualificado, que passa por todo um processo, que analisa então, a saúde. Então, não é nem o país para onde eles vão, é o tipo de imigração. É o tipo de imigração. É o processo de seleção do Canadá mesmo, que não dá para comparar. Inclusive, um participante de 48 anos dessa pesquisa relatou que no início existe sempre aquela expectativa de que as coisas vão melhorar, de que você vai acabar encontrando o emprego dos sonhos e que as coisas vão ser melhores no futuro, que vai ter uma rede de amigos. Mas se passam os anos e você acaba não encontrando esse emprego, não tem uma rede grande de amigos e continua na mesma situação que estava, aí as chances da sua situação de saúde mental, de condição mental se degradar é muito grande. Um outro participante de 40 anos aponta que esses números iniciais diferentes da população em geral, mais positivos, se dão ao fato da esperança, mas que essa saúde mental ela tende a piorar com o tempo porque para muitos a esperança se vai quando acabam não conquistando aquilo que vieram buscar aqui.
Um outro fator importante apontado por esse estudo é o subemprego, já que muitos imigrantes chegam aqui com níveis de educação até superiores a muitos nascidos no Canadá e acabam se vendo empregados em posições inferiores, o que acaba gerando até muita frustração e um nível de estresse elevadíssimo, o que gera muita dificuldade e problemas de saúde mental e problema emocional. Os participantes dessa pesquisa também relataram que os imigrantes que não conseguem melhorar a sua condição econômica uma vez chegando no país ou um tempo depois, eles acabam tendo um risco maior de depressão, doenças psicossomáticas, abuso de álcool e drogas, divórcios e até mesmo suicídio. Mas, segundo o censo canadense, esses números dessas pesquisas são muito próximos até dos números de problemas de saúde mental e emocional dos próprios canadenses, o que carece de bastante estudo para entender essas diferenças em relação aos grupos dos imigrantes com os grupos dos canadenses. Isso mesmo, porque como já dissemos antes, é conhecido em toda a literatura internacional que os imigrantes têm mais fatores de estresse do que a população do país que os acolhe. Inclusive aqui no Canadá existem grupos de imigrantes, como nós falamos, que vêm do oeste europeu, por exemplo, ou do Reino Unido, que têm números muito inferiores até do que os próprios canadenses. Mas vale ressaltar que a diferença aí, olha, como quando apontamos os latino-americanos, que é o caso dos brasileiros, está em 33%. Sendo que nos canadenses esse número é de 28%. Mas o estudo que eu achei mais interessante, que me afeta particularmente, foi o estudo onde comparou os imigrantes que têm filhos com os que não têm filhos, porque para mim isso é um fator assim diferencial. Mas o estudo também não aponta essa diferença em relação aos próprios canadenses, né? Dos que têm filhos do que não têm filhos. Que com certeza os que têm são mais estressados do que os que não têm. Com certeza, esse nível ele deve aumentar tanto para os imigrantes quanto que para os canadenses, mas nós acreditamos que nos imigrantes esse nível deve ser ainda mais elevado justamente pela falta da rede de apoio, por essa distância. Pela impossibilidade, né? Porque pode ser que o canadense, ele por alguma razão, por uma razão ou outra, não tenha a ajuda constante, mas uma vez ou outra ele pode ter. Nós, né, imigrantes, não temos essas escolhas. É um fato para o imigrante e é uma possibilidade para um canadense. Então, exato. Carece ainda de estudos essa parte para entender a diferença do canadense com o imigrante. Esse estudo comparativo, né? Porque esse estudo que a gente vai apontar, que vai ler os dados agora, ele é entre os imigrantes com filhos e versus os sem filhos. Que, claro, há uma diferença também. Esse estudo foi realizado com 7.055 imigrantes durante 4 anos. Além de apontar que os imigrantes com filhos passam por maiores problemas com relação à saúde mental e ao estresse, a pesquisa não traz muitas novidades. Pelo contrário, a pesquisa ela não traz nada de novo, mas confirma tudo aquilo que a gente já imaginava, né? Que mãe solteira, casais em dificuldade financeira, tudo isso são fatores que prejudicam muito a saúde mental. Apesar disso, essa pesquisa ela comprova que o estresse da imigração está relacionado a sintomas depressivos em pais e mães. Mas enfim, Vanessa, todos esses dados dessas pesquisas, eles apontam essa porcentagem até que elevada, mas são de fato inconclusivos se compararmos com a população do Canadá de uma forma geral, né? Eu acho que tem muita coisa a ser investigada ainda com relação à saúde mental dos imigrantes, porque a sensação que eu tenho é que existe sim uma diferença no ânimo, no estado de espírito dos imigrantes comparado à população geral. E não é daquele imigrante que chegou aqui há 1, 2, 3 anos, não. É no imigrante que está há mais tempo, que já está cansado, digamos assim, que já perdeu aquela empolgação inicial e que não está tão bem sucedido assim no Canadá, que está enfrentando, né, a vida, batalhando, como todo mundo batalha aqui, mas que não alcançou o patamar compatível com a sua formação, comparado ao canadense, digamos. Você vê um outro ânimo, um outro estado de espírito, mesmo em pessoas que ocupam trabalhos inferiores a essas pessoas ou que estão em condição mais desfavorável. Elas são mais satisfeitas ou conformadas do que o imigrante de uma maneira geral. Essa é a sensação que eu tenho. Eu acho que, sobretudo, com aqueles que estão numa situação de subemprego, né? Agora,
é importante a gente salientar que o governo tem dado atenção a isso, inclusive ter essas pesquisas é um fator importante que nos mostra que eles se preocupam com essa questão. Até porque o Canadá investe muito em trazer imigrantes para trabalhar, e essa questão da saúde mental afeta bastante, inclusive, na falta nos empregos, né? Muita gente no rendimento profissional. Então, isso é um fator de muito impacto, mas não foi tão fácil assim achar esses dados, né? Não, as pesquisas, nas próprias pesquisas, aponta-se isso, que não há dados conclusivos. E é muito curioso. Eu diria que isso acontece porque são pesquisas baseadas no relato do próprio imigrante, é o que ele considera como sendo fatores depressivos. Então, às vezes, a pessoa está passando por uma situação, mas acha que faz parte, né, da imigração, faz parte de ter mudado de país, e de repente, se aquela mesma situação fosse enfrentada por um canadense, ele já teria reportado há muito tempo o problema de saúde mental. É que eu acho que, inclusive, as dificuldades do início realmente acabam fazendo parte mesmo. Sim. Então as pessoas... Tanto é que foi um fator interessante nas pesquisas que a gente viu, onde analisaram de 2 a 4 anos, e outra pesquisa que analisou até 10 anos. Né? Ou seja, 2 a 4 anos ainda tem muito da euforia do recém-chegado. Né? 10 anos depois, a pessoa está adaptada, e aí a realidade... bate mais de frente com a pessoa. Então é mais normal a pessoa relatar que está passando por alguma dificuldade, né? Mas o interessante é que de todo mundo que diz que tem, né, a gente falou aí que por volta de 29%, 30% dos imigrantes declaram aí essas dificuldades com a saúde mental, apenas 15% buscam de fato ajuda, né? E isso é um problema que esses organismos comunitários e ligados à ajuda ao imigrante também quer resolver. Eu pessoalmente acredito que isso aconteça por causa do sistema de saúde. Todo imigrante que chega aqui sabe da dificuldade que é para se arrumar o médico da família. Então, ele imagina assim, se eu doente com a coisa física, porque as pessoas tendem a dar mais importância à saúde física do que à saúde mental. Se eu, com um problema de saúde física, tenho tanta dificuldade assim para achar um médico, quem dirá quando eu for falar de um problema que eu nem sei se é problema assim, porque tem isso, né? Você precisa de alguém para te dizer quando é um problema de saúde mental, porque não dói ali, não é uma ferida que você está vendo. É todo um fator, é preciso uma rede de apoio para apontar uma possibilidade de um problema psicológico. Então, esse imigrante ele simplesmente desconsidera. Outro fator, ainda voltando ao que se declara, né? Muitos imigrantes que vêm de certas regiões têm alguns bloqueios com essas questões psicológicas. Né? Dependendo da cultura, ele não vai falar que ele tem problema, imagina. Eu acho que isso é um fator muito importante nessas pesquisas. E uma outra coisa também é que a pesquisa não fala nada sobre isso, mas talvez quando a pessoa é questionada sobre isso, de repente é a primeira oportunidade que ela tem de dizer que está passando por alguma dificuldade. Então, muitas pessoas nem procuram ajuda, né? Como a Vanessa mencionou, quando a gente tem algum outro problema de saúde, a gente acaba indo ao médico, né? Uma dor, né? Um corte, alguma coisa assim é visível, você acaba indo procurar um médico. O problema de saúde mental é algo que ainda é tabu para muita gente. Então, até procurar ajuda, até saber aonde encontrar essa ajuda, acabam que as pessoas sofrem caladas muitas das vezes, e isso deve ter um impacto também nos imigrantes. Só quero deixar claro aqui o seguinte, que existe o problema de saúde mental e o problema emocional. Quando você está ali há muito tempo enfrentando certas situações na sua vida, isso pode gerar uma doença psicológica. Então, de fato, o estresse, as dificuldades, a batalha constante que o imigrante, que muitos têm que enfrentar aqui, as inseguranças, muitos até, principalmente refugiados ou pessoas, né, em uma situação financeira mais difícil, tudo isso vai se somando ao longo dos anos e vai deteriorando a saúde mental e física da pessoa. Então, o que começou com uma coisa que é normal, que é a batalha pela vida, né, pelo dia a dia,
com o tempo tende a piorar de forma considerável, principalmente se considerarmos que aquele imigrante chegou com um fator da saúde, né, superior, melhor do que a saúde do canadense nascido aqui. Agora imagina uma situação, né? Muitos vêm para cá e ainda não têm fluência na língua. Quando você vai ao médico, para você falar de uma dor de barriga é uma coisa, agora procurar se expressar de um sentimento, de algo mental é muito mais difícil. Quer dizer, é uma outra barreira maior ainda para os imigrantes na hora de buscar ajuda para uma situação como essa, né? Gente, para resumir, então, minha percepção é a de que imigrar não é fácil. Se prepare se você pensa em vir, porque não dá nem para saber o que vai acontecer, né? Assim, cada um tem uma história, mas fácil não é para ninguém. Muitos voltam por causa disso, inclusive, e eu não considero que tenham feito errado os que voltaram, simplesmente era mais fácil ser feliz em outro lugar. Não quer dizer que também não haja maneiras de enfrentar os problemas da vida de uma forma mais leve. Isso é importante que todo mundo aprenda, seja lá onde, né, esteja onde estiver, que se aprenda, que trabalhe no autoconhecimento, na leveza. Tudo isso ajuda muito a enfrentar as dificuldades da vida, onde quer que seja. Mas o imigrante tem estresses, sim, que são bem diferentes do restante da população, e eu acredito que esses dados eles não refletem a realidade da maior parte dos imigrantes. Não sabemos do porquê, mas que foram relatados dessa maneira, mas eles também não são compatíveis com a realidade, com a literatura sobre saúde mental mundial dos imigrantes. Uma coisa interessante é que vale a pena você sempre ficar atento a essas coisas, né? Porque ajuda tem. A gente precisa encontrar os caminhos para buscar essa ajuda psicológica, mas é importante para que você fique atento, porque isso pode acabar prejudicando a vida de todos ao redor da família, né? Numa outra pesquisa que a gente viu, inclusive, falava que todos, de uma certa maneira, é impactado pela saúde mental de alguém, né? Ou seja, alguém próximo de você que está passando por uma situação difícil acaba te impactando também. Por isso que é importante buscar essa ajuda e ficar sempre atento ao menor sinal de que as coisas não estão indo bem, né? Que você não está feliz, está insatisfeito, não deixa isso passar por muito tempo de irritação, de insatisfação, de nada tá bom. Isso é um sinal de que você precisa começar a procurar ajuda. E o melhor caminho é você procurar o seu médico da família, se você já tiver. Se você não tiver, procura o médico da família, tenta alcançar isso aqui, que é difícil, eu sei, mas de repente passando numa urgência médica e falando que você se sente assim, que está se sentindo triste faz um bom tempo e que gostaria de um psicólogo, porque a partir daí você vai entrar na lista de espera para conseguir esse psicólogo. Ou você, se já tem um emprego e tem um plano de um seguro médico, eles cobrem uma certa porcentagem desse psicólogo que vai te dar ferramentas para trabalhar, para lidar melhor com as dificuldades da vida. Então, fique ligado aos menores sinais que a sua saúde mental está precisando de ajuda, busque essa ajuda, porque isso vai melhorar muito a sua qualidade de vida e a qualidade de vida de todos que estão próximos de você. Procure também estar mais próximos dos seus amigos e manter contato com os familiares nos seus países de origem. A pesquisa mostrou que isso ajuda bastante e a gente sabe que ajuda mesmo. Este foi mais um episódio do Estação Canadá. Agradecemos pela sua audiência. Fique atento também aos novos episódios que saem todas as segundas-feiras e sextas-feiras aqui no canal. Também não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube, também ouvir-nos através das plataformas de podcast e também nos seguir lá no Instagram. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.